A paz do Senhor Jesus! Novo dia, 29º dia do desafio 72 dias. Começando o livro de Jó. E vamos que vamos. Deus venha falar conosco. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, nos dê revelações da Sua palavra, pois precisamos dela. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Fale sempre conosco o que precisamos ouvir e não o que queremos. Nos ilumina, nos abençoando mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Paz seja com você e na sua vida. E Jó, capítulo de número 1 em diante, cena inicial. Jó e sua família. Vamos lá. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom, honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, mil bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Verso 6 em diante. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: De onde você vem vindo? Satanás respondeu: Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: Você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixaste que nenhum mal aconteça a ele, à sua família e a tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que mais tem cabeças de gado. Mas, se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará, sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó perde os filhos e as riquezas. Verso 3 em diante. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados e disse: Nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sábios nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados e só eu conseguia escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava levando, veio outro empregado e disse: Raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro e disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: Os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho.
De repente veio do deserto um vento muito forte, soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus e disse: Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor Deus, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou nem pôs a culpa em Deus. Jó, capítulo de número 2. A segunda prova de Jó. Chegou de novo no dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou: De onde você vem vindo? Satanás respondeu: Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui, passeando por ali. Aí o Senhor disse: Você viu o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu o deixei desgraçar. Jó. Embora não houvesse motivo para isso, mesmo assim ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu: É só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Agora, se entenderes a mão e ferires, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, faça bem o que quiser com Jó, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se em um monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse: Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó respondeu: Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. A visita dos amigos. Verso 11 em diante. Jó tinha 3 amigos: Elifaz, da região de Temã, Bildade, da região de Suá, e Zofar, da região de Naamá. Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó. Combinaram fazer-lhe uma visita para falar de como estava triste pelo que havia acontecido. E para consolá-los de longe, eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e gritar, em sinal de tristeza. Rasgaram suas roupas e jogaram pó para o ar e sobre a cabeça. Em seguida, sentaram-se no chão ao lado dele e ficaram ali 7 dias e 7 noites. E não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Jó, capítulo de número 3. Primeiro diálogo. A queixa de Jó. Vamos lá. Jó 3, verso 1 em diante, diz assim: Finalmente Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Dizem, né? Só um adentro aqui. Dizem, tá? Não é o Jefferson que está afirmando ou confirmando, mas dizem que o dia que Jó fez isso foi o dia 31 de fevereiro. Por isso esse dia não existe no nosso calendário aqui. Maldito o dia em que nasci, verso 3 em diante. Maldita a noite
em que disseram, já nasceu, é homem, que aquele dia vire escuridão, que Deus lá do alto não se importe com ele, e que nunca mais a luz o ilumine, que a escuridão e as trevas o dominem, que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol, que aquela noite fique sempre escura e desapareça do calendário. Tá vendo aí? Que seja solitário e triste aquele dia, e que nela não se escutem gritos de alegria. Seja amaldiçoado pelos feiticeiros, aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã, que escureçam as estrelas da sua manhã, que ele espere a luz, e a luz não venha, e que a sua madrugada não chegue, pois ela deixou que a minha mãe me desse a luz, e não me poupou deste todo este sofrimento. Porque não nasci morto? Verso 11 em diante. Por que não nasci morto? Por que não nasci? Por que não morri ao nascer? Porque a minha mãe me segurou no colo? Porque me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Estaria com os reis e as altas autoridades, e reconheceram no palácios antigos, ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata. Verso 16. Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido, e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura acaba a agitação dos maus, e ali repousa os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam junto e já não ouvem mais os gritos do capaz. Ali estão os importantes, os humildes e os escravos. E os escravos ficam livres dos seus donos. Porque os infelizes continuam vivendo. Verso 20 em diante. Porque os infelizes continuam vendo a luz. Porque deixam que vivam os que têm o coração amargurado. Eles esperam a morte, e ela não vem, embora a desejem mais do que as riquezas. Eles ficam muito alegres e felizes. Quando, por fim, descem para a sepultura, Deus faz-o caminhar às cegas e o cerca de todos os lados. Em vez de comer, eu choro com os meus gemidos. Se derrame como aia. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. Verso 25. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Já o capítulo de número 4, primeira fala de Elifaz. Chegou a sua vez de sofrer. Então Elifaz, da região de Temã, em resposta disse: Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente e deu forças a muitas pessoas desanimadas, ou quando alguém tropeçava, cansado e frasco. As suas palavras o animavam e davam palavras a ficar em pé. Mas agora chegou a sua hora de sofrer. Como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não o enche de esperança? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído
na desgraça ou de alguma outra pessoa honesta ou que tinha sido destruída? Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça só colhem maldade e desgraça. Como uma tempestade, Deus os destrói na sua ira. Eles rugem como um leão feroz, mas Deus os faz calar. Ele quebra os dentes. Falar como leões que não podem se alcançar, e eles morrem de fome, e seus filhos se espalham. Alguém pode ser correto diante de Deus? Jó capítulo de número 12. Veio a mim de mansinho uma mensagem em voz tão baixa, que mal pude ouvir à noite. Quando as pessoas dormem um sono pesado, eu tive pesadelo, que me deixou agitado. O terror tomou conta de mim, e o meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto, e eu fiquei com todo arrepio. Alguém estava ali? Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio e depois ouvi uma voz que dizia: será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos seus olhos? 18. Deus não confia nem nos seus servidores. Verso 18. Deus não confia nem nos seus servidores celestiais e até nos seus anjos. Ele encontra defeitos. Então, você pensa que ele vai confiar nos seres humanos que são feitos de barro, que foram criados do pó e que podem ser esmagados em uma taça? Podemos estar vivos de manhã, mas de tarde morreremos para sempre. E ninguém se importa. A nossa vida se acaba como cai uma barraca, e morrendo sem termos, alcançando sabedoria e alcançando assim. Jó capítulo de número 5. Nós mesmos causamos o sofrimento. Vamos lá, verso 1 em diante. Grite, Jó, veja se alguém responde. Que anjo você vai chamar? Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo, que leva à morte. Uma vez vi um homem sem juízo que parecia estar progredindo na vida, mas eu amaldiçoei a família dele, e ele e os seus filhos não têm conseguido nos tribunais. Verso 4 de novo. Os seus filhos não têm segurança. Nos tribunais são condenados injustamente, e não há ninguém que os defenda. Os famintos ficam cobiçando as suas riquezas, devoram as suas colheitas, pagando até que nascesse, gente, pagando até o trigo que nasce entre os espinhos. A aflição não brota da terra, a desgraça não nasce do chão. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento. Tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Deus dá a esperança aos fracos. Vamos lá. Verso 8 em diante. Vocês me perdoam aqui, gente. Perdoa um pouco dessa abertura de boca. Vamos lá. Jó, se eu fosse você, voltaria para Deus e entregaria o meu problema a Ele.
Nós não podemos entender as suas coisas maravilhosas. Quem faz suas coisas maravilhosas que ele faz, e os seus milagres não têm fim. Deus dá chuva à terra, ele faz a água cair sobre os campos. Deus põe sobre os humildes nas alturas. Deus põe os lugares secretos os que choram. Deus põe os humildes nas alturas e põe em lugar secreto. Deus faz com que os planos do esperto falhem e que as suas ações fracassam. Ele pega os sábios das suas espertezas e acaba com as suas intrigas. Em pleno dia eles ficam no escuro, e ao meio-dia andam às cegas, apalpando como se fosse noite. Deus salva da morte os pobres e livra os necessitados das mãos dos poderosos. Deus dá esperança aos fracos e tapa a boca dos maus. As mãos de Deus curam. Verso 17 em diante. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Todo-Poderoso. Deus fere o ar, ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Vez após vez, Deus salvará você. Vez após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Em tempo de fome, Deus não deixará que você morra de fome. Ele salvará da espada. Ele o protegerá das más línguas. E você não terá medo. Quando houver destruição, você se rirá. Quando houver violência e faltar alimentos, os seus campos e nas suas pedras não estarão estorvão, arado, e os animais selvagens não atacarão. Na sua casa você viverá em paz, e na casa do contador a sua esposa vai chamar. Sua esposa não vai achar falta de nada. Você terá muitos filhos e seus descendentes no arado. Gente, desculpa aqui, tá? Nossa. Me perdoa aqui. Ó. Vamos no verso 24 de novo. Na sua casa você viverá em paz, e quando contar as suas coisas, não vai achar falta de nada. Você terá muitos filhos, e os seus descendentes serão tanto como as folhas de capim no pasto. Você vai morrer velho e forte, como um feixe de trigo, colhido no tempo certo. Jó, a vida nos ensina que é assim. Esta é a verdade. Pense nisso, para o seu próprio bem. Jó, capítulo de número 6. A resposta de Jó. Por que viver se há esperança? Vamos lá. Então, em resposta, Jó disse: se a minha desgraça e os meus sofrimentos fossem postos em uma balança, com certeza pesariam mais do que a areia do mar. E foi por isso que eu falei com violência. As flechas venenosas do Deus Todo-Poderoso estão fincadas em mim. E o vento entrará na minha alma com seus ataques. Deus tem enchido de terror
O jumento, Deus tem enchido de terror. O jumento fica contente quando come capim, e o boi não reclama quando tem pasto. Mas quem gosta de comida sem sal? Que gosto tem a clara do ovo? Não tenho apetite para comer essas coisas, e tudo o que como me faz mal. Assim, Deus, Deus me disse o que estou pedindo a Deus, ele me responde. A minha força, então ele me tira a vida, ele me atacaria e acabaria comigo. Se eu soubesse que Deus faria isso, daria pulos de alegria, mesmo sofrendo muito, pois Deus é santo. E eu nunca fui contra as decisões. Onde estão as minhas forças para resistir, para que viver, se não há esperança? Será que eu vou ser forte para aprender, para a pé? Será que eu vou Será que sou forte como a pedra? Será que o meu corpo é de bronze? Verso 13. Não sou capaz de me ajudar a mim mesmo e não há ninguém que me socorra. Meus amigos me desapontam. Verso 14 em diante. Uma pessoa desesperada merece a compaixão dos seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer ao Deus Todo-Poderoso. Mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, que me desapontaram como um riacho que seca no verão. Primeiro, ele está cheio de gelo e de neve, mas depois vira água, que vai sumindo no calor, até que no fim do seu leito fica seco e duro. As caravanas se perdem, procurando a água, avançando pelo deserto, e ali morrem. Aquelas que vêm de Temá e de Sebá procuram esses ribeirões, cheios de esperança. Porém, quando chegam, todos ficam desapontados, e a sua esperança morre ali. Vocês não são como esses ribeiros. Vocês não veem a minha miséria e ficam todo com medo. Por acaso pedi que vocês me dessem qualquer coisa ou que me ofereçam um presente? Será que pedi que me salvassem de um inimigo ou que me livrassem das mãos dos bandidos? Não me condenem. Verso 24 em diante. Ensina-me que eu ficarei calado. Mostre os erros que cometi. Quem fala a verdade convence, mas a acusação de vocês não prova nada. Será que vocês querem criticar o que eu digo? Querem tratar as palavras de um homem desesperado como se elas fossem vento? Vocês seriam capazes de vender um órfão em leilão? Vocês venderiam até mesmo um amigo? Olhem bem nos meus olhos e digam se estou mentindo. Retirem o que disserem. Não sejam injustos. Não me condenem. Eu estou com razão. Vocês pensam que sou mentiroso? Será que não sei o que é certo e o que é errado? Jó, capítulo de número 7. Só tenho tido desilusões. A vida neste mundo é dura, como o serviço militar. Todos têm de trabalhar pesado, como escravo que suspira pela sombra, como trabalhador que espera o seu salário, mês após mês. Só tenho tido desilusões, e as minhas noites têm sido cheias de aflição. Essas noites são compridas,
e me canso de me virar na cama até de madrugada. Fico perguntando: será que já é hora de se levantar? Hora de se levantar? O meu corpo está coberto de bichos e de cascas de feridas. A minha pele racha e dela escorre pus. Os meus dias passam mais depressa do que a laçadeira do tecelão e vão embora sem deixar esperança. Lembra, ó Deus, que a minha vida é apenas um sopro e os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Tu me vês agora, porém não me verás mais. Não me, tu, porém, não me verás mais. Olharás para mim, mas eu já terei desaparecido. Deixa-me em paz. Verso 9 em diante. Como a nuvem que passa e some, assim aquele que desce ao mundo dos mortos nunca mais volta. Ele não volta para casa. Ninguém lembra mais dele. Por isso, não posso ficar calado. Estou aflito. Tenho de falar. Preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Será que eu sou o mar ou algum outro monstro do mar para que fiques aí me vigiando? Aí, quando penso que na cama encontrarei descanso e que o sono aliviará a minha dor, então me espantas com sonhos e com pesadelos me enche de medo. Eu prefiro ser estrangulado. É melhor morrer do que viver neste meu corpo. Detesto a vida. Não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale de nada. Eita, Jó. Por que os vigias? Vamos lá, ó. Verso 17. O que somos nós para que nos dê tanta importância e te preocupes com a gente? Por que nos vigias todos os dias e todo o instante e nos faz passar por provas? Quando deixarás de olhar para mim, a fim de que eu tenha um momento de sossego? Se pequei, que mal fiz a ti, ó vigia das pessoas? Por que fizeste de mim o alvo das tuas flechas? Por acaso sou uma carga tão pesada assim? Por que não perdoas o meu pecado e não apagas a minha maldade? Logo estarei na sepultura. Tu me procurarás, mas eu não existirei mais. Jó, capítulo de número 8. Primeira fala de Bildade. Volte para Deus. Então Bildade, da região de Susã, em resposta, disse: Até quando você, Jó, vai falar assim? Até quando as suas palavras serão como um vento forte? Será que Deus torceria a justiça? Será que o Todo-Poderoso faria o que não é direito? De certo, os seus filhos pecaram contra Deus e ele os castigou como mereciam. Agora, volte para Deus e ore ao Todo-Poderoso. Se você é mesmo puro e honesto, Deus virá logo a ajudá-lo e lhe ajudará de novo o lar que você merece. Riqueza que você perdeu não será nada comparado o que Deus lhe dará depois. Dá em esperança dos maus. Dá em a esperança dos maus. Verso 8 em diante. Faça perguntas aos nossos antepassados. Aprenda com a experiência deles. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra passam como a sombra.
Deixe que os nossos antepassados falem a você e os ensine. Da sua experiência, eles dirão isto. Será que a taboa pode crescer fora do brejo? Ou o junco viver sem a água? Verdes, ainda e mesmo sem serem cortados, eles secam antes das outras ervas. Assim acontece com os que se esquecem de Deus. Assim, dá em nada a esperança dos maus. A segurança deles é um fio de linho. A sua confiança é como uma teia de aranha. Eles se apoiam na teia, mas ela não aguenta. Agarram o fio, mas não conseguem ficar de pé. Os maus crescem como ervas ao sol, que se espalham pelo jardim. As suas raízes se enroscam nas pedras e se agarram nas rochas. Mas se alguém as arranca, ninguém vai nem saber que estiveram naquele lugar. É isso que dá a vida alegre dos maus. Chegam outras pessoas e tomam o lugar deles. Estejam certo de que Deus não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar aos maus. Ele fará você rir de novo e dará gritos de alegria, mas os seus inimigos vão viver na confusão e as suas casas dos maus serão destruídas. Jó, capítulo de número 9. A resposta de Jó. Quem se atreve a discutir com Deus? Vamos lá. Então, em resposta, Jó disse: Eu sei muito bem que as coisas são assim, mas como é que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com a razão? Quem se atreve a discutir com Deus? Ele pode fazer 1000 perguntas a quem é capaz de responder. A sua sabedoria é profunda e o seu poder é grande. Quem pode desafiá-lo a vencer? Sem o aviso, ele muda de lugar os montes e na sua ira os destrói. Deus manda os terremotos e o chão treme. Ele abala as colunas que sustentam a terra. Deus dá ordem e o sol não nasce. Ele apaga a luz das estrelas. Deus sozinho estendeu o céu. Ele pisou sobre as costas do mar. Deus criou as estrelas em grupos. A ursa maior, as 3 Marias e as 7 cabritas, e fez também as estrelas do sul. Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Deus passa perto de mim e eu não vejo. Ele vai andando e eu não percebo. Se Deus quer ficar com alguma coisa, quem pode impedi-lo? Quem se atreve a perguntar: o que está fazendo? Deus não volta atrás na sua ira. A seus pés caem derrotados os aliados do monstro Raabe. Sou inocente e sincero. Verso 14 em diante. Quem sou eu, então, para responder a Deus? Onde vou achar palavras para discutir com Ele? Ainda que eu tivesse razão, não responderia. Ele é o meu juiz. Só posso pedir misericórdia. Ainda que eu o chamasse ao tribunal e ele se apresentasse, não acredito que ouviria o meu caso. Deus me esmaga com uma tempestade e sem motivo aumenta as minhas feridas. Ele não me deixa nem respirar e enche de amargura a minha vida. Farei uso da força, ele é o forte. Chamarei Deus ao tribunal e quem o obrigaria a comparecer? Sou inocente e sincero, mas as minhas palavras me condenam e me declarariam culpado. Sou inocente, mas não me
importo com isso. Estou cansado de viver para mim. É tudo a mesma coisa. Por isso digo que Deus destrói tanto os bons como os maus. Se, de repente, uma desgraça mata pessoas inocentes, Deus ri. Deus entregou o mundo nas mãos dos maus e cobriu os olhos dos juízes com uma venda. E se não foi Deus, quem fez isso, então quem foi? Deus não acredita que eu seja inocente. Verso 25 em diante. Os meus dias correm depressa os meus dias correm mais depressa do que um atleta. Eles fogem sem ter visto a felicidade. A minha vida passa como um barco ligeiro, como uma águia quando se lança sobre um coelho. Posso tentar esquecer as minhas queixas, posso deixar o meu ar triste e voltar a ser alegre, mas logo os meus sofrimentos me deixam apavorados, pois sei que Deus não acredita que eu seja inocente. E se ele acha que sou culpado, não adianta nada lutar. O sabão não pode lavar os meus pecados. O sabão mais forte não pode limpar o mal que cometi. Deus me joga na lâmpada e até a minha roupa tem nojo de mim. Deus não é um ser humano como eu e por isso não posso responder-lhe, nem podemos resolver a nossa questão no tribunal. Para nós dois, não há um juiz que possa julgar a mim e a Deus. Ó Deus, pare de me castigar, não me enchas de medo com os seus terrores. Então eu ficarei e não terei medo, pois a minha consciência não me acusa. Glória a Deus. Gente, só um minutinho que eu vou ligar uma coisinha aqui na tomada rapidinho e já volto. Pronto. Vamos lá, Jó, capítulo de número 10. É que tem uns certos, às vezes uns certos pernilongos, muriçocas, eu não sei como é que é aí na sua cidade, no seu estado. Aí eles ficam assim, às vezes, né, picando a gente aqui, aí tem um negocinho da tomada que manda eles embora. Jó, capítulo de número 10. Vou me desabafar. Estou cansado de viver. Vou me desabafar e falar da amargura que tenho no coração. Ó Deus, não me escondas. Dize-me de que me acusas. Tu mesmo me criastes. Como então podes ter prazer em me maltratar e desprezar, e em aprovar os planos dos maus? Por acaso tens olhos como nós? Será que vês as coisas como nós vemos? Por acaso a tua vida é tão curta como a nossa? Será que vives tão pouco quanto os seres humanos? Então, por que procuras saber de todos os meus pecados? Por que te informas das maldades que cometi? Pois sabes que eu não sou culpado e que ninguém pode me salvar das tuas mãos. Vais me fazer virar pó? Verso 8 em diante. As tuas mãos me fizeram e me deram forma, e agora essas mesmas mãos me destroem. Lembra que me fizeste de barro, vais me fazer virar pó outra vez? Tu fizestes com que o meu pai e a minha mãe me gerassem, que me dessem a vida. Formaste o meu corpo de ossos e nervos, e os cobristes com carne e pele. Tu me destes vida, me destes amor, e os teus cuidados me conservam vivo.
Mas agora sei que no teu coração tenhas este plano secreto. Tu queiras ver se eu ia pecar, para depois me negares o teu perdão? Se sou culpado, estou perdido. Se sou inocente, não tenho coragem para levantar a cabeça, pois fico envergonhado quando olho para minha desgraça. Se levanto a minha cabeça, orgulhoso na minha inocência, tu como um leão me persegues. Até que fazes milagres para me destruir. Tu sempre tens testemunhas que me acusam. A tua ira contra mim vai aumentando e tu me atacas sem parar, como se fossem um exército. Ó Deus, me deixa em paz. Verso 18 em diante. Ó Deus, por que me deixaste nascer? Eu deveria ter morrido antes mesmo que alguém me visse. Eu teria ido do ventre da minha mãe para a sepultura. Teria sido como se nunca tivesse existido. A minha vida está chegando ao fim, então me deixa em paz. Deixa que eu tenha um pouco de alegria antes que me vá na viagem que não tem volta. Antes que vá para o país da escuridão e das trevas, para o país das sombras e da desordem, onde a própria luz é como a escuridão. Primeira fala de Zofar. Deus o está castigando menos do que você merece. Jó capítulo de número 11. Então Zofar, da região de Naamá, em resposta disse: será que todo esse palavrório vai ficar sem resposta? Por acaso, quem fala muito é quem tem razão? Jó, você pensa que não tem resposta? Pensa que as suas zombarias vão nos fazer calar a boca? Você diz que o seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus. Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta. Ele lhe ensinará os segredos da sabedoria, pois há mistérios na explicação das coisas. Assim, você veria que Deus o está castigando menos do que você merece. Você pode descobrir os segredos de Deus? Verso 7 em diante. Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? O céu não é limite para Deus, mas você pode chegar até lá. Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não conhece. Ele é maior do que a terra, mais vasto do que o mar. Se Deus passar e prender alguém e o levar para ser julgado, quem poderá impedir? Deus conhece as pessoas que não valem nada. Ele nunca deixa de ver as suas maldades. No dia em que os jumentos selvagens nascerem mansos, as pessoas sem juízos vão ter sabedoria. Abandone o pecado. Verso 13 em diante. Jó, vire o coração para Deus e ore com as mãos estendidas para Ele. Abandone o pecado que mancha as suas mãos e não deixe que a maldade more na sua casa. Então você andará de cabeça erguida, puro, firme e sem medo. Você não lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas, que a gente esquece. A sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia, e as suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer.
você viverá seguro e cheio de esperança. Deus o protegerá e você dormirá tranquilo. Quando você estiver descansando, nada o assustará. E muita gente virá lhe pedir ajuda. Porém, os maus olharão em redor, desesperados, e não acharão lugar para onde fugir. Para eles, a morte será a única esperança. Resposta de Jó: eu também entendo as coisas. Jó capítulo 12. Em resposta, Jó disse: sem dúvida, vocês são a voz do povo, e quando morrerem não haverá mais sabedoria, mas eu também entendo as coisas, e não sou menos do que vocês. Quem são sabe isso que vocês disseram. Sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que sou honesto, que estou inocente, eu que orava a Deus e ele me respondia. Os que estão seguros desprezam os desgraçados e empurram os que estão para cair. Os bandidos têm paz em suas casas. Os que ofendem a Deus vivem tranquilos, embora o seu Deus seja a sua própria força. Os animais o ensinarão. Zofar, faça perguntas às aves e aos animais, e eles o ensinarão. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar, e eles lhe darão lições. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. Ele é quem mantém. Mas todas as pessoas com vida, meus amigos, assim são como os ouvidos julgam o valor das palavras. E ao paladar prova os alimentos. Assim, escuto o que vocês dizem, mas só aceito aquilo que acho certo. Deus derruba, derrota e destrói. Verso 12 em diante. Os velhos são sábios, pois a idade traz a compreensão. No entanto, Deus é sábio e poderoso, tem inteligência e entendimento. Ninguém pode reconstruir o que Deus derruba. E se ele prende, ninguém pode soltar. Quando Deus segura a chuva, vem a seca. Quando deixa saírem as águas, há enchentes. Deus é forte e vitorioso. Ele tem poder tanto sobre o engano como também sobre o enganador. Ele tira das autoridades a sabedoria e faz com que os líderes percam o juízo. Deus tira os reis dos seus tronos e os põe na prisão. Deus afasta os sacerdotes do seu ofício. Ele derruba os que estão no poder. Deus faz calarem conselheiros de confiança e acaba com a sua sabedoria dos idosos. Ele mostra desprezo pelas autoridades e acaba com a força dos poderosos. Deus revela os segredos escondidos nas trevas e faz a luz brilhar na escuridão mais completa. Deus dá às nações grandeza e poder, mas depois as derrota e destrói. Ele faz com que os líderes das nações percam o juízo e os leve por desertos sem caminho. Eles andam na escuridão, às cegas, tropeçando como bêbados. Jó, capítulo de número 13. Quero falar com Deus. Eu vi tudo isso com os meus próprios olhos. Escutei tudo que os meus ouvidos e entendi. Os meus amigos, eu não sou menos do que vocês.
E também sei que vocês sabem, mas quero falar com Deus, o Todo-Poderoso, e discutir com Ele a minha questão. Vocês disfarçam a ignorância com mentiras. São como médicos que não curam ninguém. Ah, se vocês ficassem calados, poderiam passar por sábios. Vocês pensam que podem enganar a Deus? Verso 6 em diante. Escutem agora a minha defesa, prestem atenção às minhas razões. Será que, para defender a Deus, vocês vão dizer mentiras? Vão falar palavras enganosas a favor dele? Será que vocês vão ficar do lado dele? Vão defender a causa dele no tribunal? Por acaso seria bom que ele os examinasse? Vocês pensam que podem enganar a Deus como enganam as pessoas. Se vocês forem justos, mesmo em segredo, ele certamente os repreenderá. A sua grandeza os encherá de medo e os seus terrores cairão sobre vocês. As explicações antigas que vocês lembram são como cinza, não valem nada. As suas defesas são fracas, como torres de barro. Defenderei a minha causa diante de Deus. Fiquem calados, que vou falar. Aconteça o que acontecer, estou pronto para arriscar a vida, pronto para enfrentar a morte. Não tenho mais esperança, pois Deus me matará, mas assim me defenderei da minha causa diante dele. Talvez esta coragem venha salvar-me, pois nenhuma pessoa má iria até a presença dele. Ouça com atenção o que estou dizendo. Escutem as minhas explicações. Estou pronto para defender a minha causa e sei que estou com a razão. Ó Deus, por que me persegues? Verso 19. Mas se Deus disser: quem se atreve a discutir comigo no tribunal? Então terei de me calar e morrer. Ó Deus, eu te peço apenas duas coisas, e assim não me esconderei de ti. Não me castigues mais e não me faça sentir tanto medo. Ó Deus, chame-me ao tribunal e eu responderei, ou falarei primeiro e tu responderás. Quantas faltas e pecados cometi, de que erros e pecados sou acusado? Por que te escondes de mim? Por que me tratas como inimigo? Sou como a folha levada pelo vento. Por que me assustas? Sou como a palha seca. Por que me persegues? Tu escreves duras acusações contra mim e queres que eu pague pelos erros da minha mocidade? Prendes os meus pés com correntes, vigias todos os meus passos e examinas os rastos que queixo no caminho. Assim vou me acabando como madeira bichada, como uma roupa comida pela traça. Jó capítulo 14. Mais um minutinho, gente, que eu vou arrumar aqui de novo a tomada aqui. Peraí. Vamos glorificar o nome de Jesus em todo o tempo. Aqui, gente, para espantar. Aquelas bichinhas aqui estão fogo. Aí, coloquei aqui na tomada de baixo da mesa. Vamos lá. Jó capítulo de número 14. A nossa vida é curta. Todos nós somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como a flor que se abre e logo murcha, como uma sombra. Ele passa e desaparece. Nada somos, então, por que nos dá atenção? E quem sou eu para que me leves ao tribunal?
O ser humano que é impuro nunca produz nada que seja puro. Tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver? Isto está resolvido e ninguém pode mudar. Para de olhar para nós e deixa-nos em paz, até que o nosso dia chegue ao fim, como chega ao fim do dia um trabalhador. Para uma árvore, a esperança, se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam, o seu toco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova, mas quando alguém morre, está acabando depois de entregar a alma para onde vai. Como lagoas que secam, como os rios que deixam de correr, assim, enquanto o céu existir, todos vão morrer. Vamos dormir o sono da morte, para nunca mais levantar. Eu esperarei por melhores tempos. Verso 3 em diante. Ah, se tu me pusesses no mundo dos mortos e ali me escondestes até que a tua ira passe, e então marcastes um prazo para lembrares de mim, mas será que alguém me tornará a viver depois de ter morrido? Eu, porém, esperarei por melhores tempos, até que por minhas lutas acabem. Então me chamarás e eu responderei, e tu ficarás contente comigo, pois me criastes. Cuidarás para que eu não erre, em vez de ficares espiando para verdes pecar. Esquecerás os meus pecados e apagarás os meus erros. Tu acabas com a nossa esperança. Mas assim como as montanhas vão se desmoronando e as rochas saem dos seus lugares, e assim como as nuvens escavam as pedras e as correntezas levam à terra, assim tu acabas com a esperança do ser humano. Tu o derrotas, ele se vai para sempre. E mudas a sua aparência quando os despede do mundo. Se os seus filhos recebem homenagem, ele não fica sabendo. E se cai na desgraça, ele não tem notícia. Ele sente apenas as dores do seu próprio corpo e a agonia do seu espírito. Segunda fala de Elifaz: você fala assim por causa do seu pecado. Jó capítulo de número 15. Então Elifaz, da região de Temã, em resposta, disse: Jó, um sábio não responde com palavras ocas, não fica inchado com opiniões que não valem nada. Um sábio não falaria palavras inúteis, nem se defenderia com argumentos sem valor. Mas você quer acabar com o sentimento religioso. Se dependesse de você, ninguém oraria a Deus. Você fala assim por causa do seu pecado e procura enganar os outros com suas palavras. Eu não preciso acusá-lo, pois as suas próprias palavras o condenam. Você está pensando que é o primeiro ser humano que nasceu? Por acaso você não veio ao mundo antes das montanhas? Será que você conhece os planos secretos de Deus? Será que só você é sábio? Será que você sabe o que nós não sabemos ou compreende as coisas melhor do que nós? O que sabemos, nós aprendemos com as pessoas idosas que nasceram antes do Pai. Por que você não quer aceitar o consolo que Deus oferece? Em nome dele, nós falamos delicadamente com você. Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que esses olhares de ódio?
Por que essa revolta e essa ira contra Deus? Por que você se queixa assim? Será que alguém pode ser puro? Poderá alguma pessoa ser correta diante de Deus? Se Deus não confia nos anjos, nem no céu, nem se. Verso 15: Se Deus não confia nos anjos, e se nem o céu é puro aos seus olhos, que diremos do ser humano, imundo e nojento, que bebe o pecado como se fosse água? Quem é mau sobre a vida inteira? Verso 17 em diante. Escute, Jó, que vou explicar, vou contar-lhe aquilo que tenho visto. Os sábios ensinam verdades que aprenderam com seus pais, e estes moravam numa terra que não recebeu a influência de estrangeiros. Aquele que é mau, que persegue os outros, sofre atormentado a vida inteira. Vozes de terror enchem os seus ouvidos, e quando pensa que está seguro, os bandidos o atacam. Ele não tem esperança de escapar da escuridão da morte, pois um punhal está pronto para o matá-lo. Os urubus estão esperando para devorar o seu corpo. Ele sabe que o dia da escuridão está perto. Ele será dominado pela angústia e pela aflição, como acontece quando um rei espera o ataque dos inimigos. Tudo isso acontece porque ele levanta a mão contra Deus e desafia o Todo-Poderoso. Ele é rebelde e protegido por um pesado escudo. Se joga contra Deus, o seu olhar é orgulhoso e o seu coração é egoísta. Esse homem mau conquistou cidades e ficou com casas abandonadas pelos moradores, mas essas cidades e casas virão um monte de ruínas. Ele não ficará rico por muito tempo e perderá tudo o que tem, até a sua sombra vai desaparecer da terra. O homem mau não escapará da escuridão. Ele será como uma árvore cujos galhos foram queimados e cujas flores foram levadas pelo vento. Como não tem juízo e confia na mentira, a própria mentira será sua recompensa. Ele secará antes da hora, como um galho que seca e nunca mais fica verde. Ele será como uma parreira que perde as uvas ainda verdes, como uma oliveira que deixa cair as suas flores. Os maus não terão descendentes, e o fogo destruirá as casas dos desonestos. Eles planejam a maldade e fazem o que é errado, e só pensam em enganar os outros. Resposta de Jó, um montão de palavras. Jó capítulo de número 16. Então, em resposta, Jó disse: já ouvi tudo isso. Antes, em vez de me consolarem, vocês me atormentam. Será que essas palavras ocas não têm fim? Por que vocês não param de me provocar? Se vocês estiverem no meu lugar, eu também poderia dizer o que estão dizendo. Eu balançaria a cabeça com jeito de sábio e os esmagaria com um montão de palavras. Ou poderia dizer palavras de ânimo e consolo para diminuir os seus sofrimentos. Mas, se falo a minha dor, não se acalma, e se me calo, o meu sofrimento não diminui. Deus me esmagou. Tu, ó Deus, verso 7 em diante, tu, ó Deus, me deixaste sem força e destruístes toda a minha família. Tu me pusestes numa prisão e por isso me acusam. Virei pele e osso, e por isso os outros pensam que sou culpado. Na sua ira, Deus me arrasou completamente.
Ele olha para mim com ódio e com uma fera me persegue e ameaça. Todos me ameaçam, abrem a boca para zombar de mim e me dão bofetadas para me humilhar. Deus me entregou a homens perversos. Ele me fez cair nas mãos da gente má. Eu vivia em paz, mas ele me esmagou. Deus me pegou pela garganta e me quebrou. Ele fez de mim o seu alvo e de todos os lados disparou as suas flechas. Elas atravessaram os meus rins sem dó nem piedade, e também a minha bilis correu pelo chão como um soldado. Ele avançou contra mim e me arrebentou todo com golpes e mais golpes. Em sinal de tristeza, vesti roupa feita de pano grosseiro e, humilhado, senti-me no pó. Tenho chorado tanto que o meu rosto está queimado e estou com orelhas fundas e escuras. No entanto, nunca fui violento e nas minhas orações sempre foram sinceras. No céu tenho quem me defende. Verso 18 em diante. Ó terra, não escondas injustiças que fizeram contra mim. Não deixes que sejam abafado o meu grito, pedindo justiça. Eu sei que no céu tenho quem me defenda. O meu advogado lá está. Os meus amigos zombam de mim e eu me volto para Deus com lágrimas nos olhos. Assim como alguém defende o seu amigo, eu preciso que me defenda o meu direito diante de Deus. E os meus anos de vida estão contados, e vou pelo mundo que não tem retorno. Jó capítulo de número 17. Quase não posso respirar, a minha vida está se acabando. O que me espera agora é a sepultura. Estou cercado de zombadores e sou obrigado a aguentar os seus desaforos. As pessoas vêm cuspir na minha cara. Verso 3 em diante. Ó Deus, só tu podes garantir o meu livramento. Quem mais tenho eu para ser meu fiador? Tu flechastes a mente desses zombadores, para que não entendessem as coisas. Não deixes que eles me derrotem, como diz o ditado. Passarão fome os filhos daqueles que por dinheiro traem os seus amigos. As pessoas usam esse ditado contra mim e vêm cuspir na minha cara. Estou ficando cego de tanto sofrer e o meu corpo é apenas uma sombra. Ao verem isso, os homens direitos ficam horrorizados e me condenam, como se eu fosse um ateu. E esses homens honestos e respeitáveis ficam firmes na sua opinião e cada vez mais convencidos de estarem certos. Mas, se voltam aqui, eu não acharia entre eles nenhum que fosse sábio. Onde está a minha esperança? Verso 11 em diante. A minha vida vai passando e os meus planos fracassam e as esperanças do meu coração se foram. Os meus amigos dizem que a noite é dia. Apesar da escuridão, eles afirmam que a luz está perto. A minha casa será no mundo dos mortos, onde vou me deitar e dormir na escuridão. Direi que a sepultura é meu pai e que os vermes são minha mãe e as minhas irmãs. Se assim, onde está a minha esperança? Há alguém que possa ver esperança para mim? Será que ele vai descer aos quartos do mundo dos mortos, para junto descansarmos debaixo da terra? Jó capítulo de número 18, segunda fala de Bildade. Cale-se, Jó, e preste atenção. Então, Bildade, da região de Sua, em resposta disse: Jó, por que você não para de falar? Cale-se e preste atenção, e então podemos conversar.
Porque você não pensa que não temos juízo, que somos como os animais? Com a sua raiva, você só está se ferindo. Será que por você estar zangado, o mundo vai virar um deserto? Será que por sua causa as montanhas vão mudar de lugar? O fim dos maus. Verso 5 em diante. A vida do perverso se acabará. A vida do perverso se acabará, como a luz que se apaga, como as chamas do fogo que se deixa queimar. A lamparina da sua casa não brilhará mais. Em vez de luz, haverá escuridão. O perverso anda com passos firmes, mas agora está tropeçando, os seus próprios planos o fazem cair. Ele pisa uma rede e os seus pés ficam presos. A armadilha o pega pelo calcanhar e o laço o aperta. A armadilha estava escondida no chão, no caminho por onde ele ia passar. Ameaças de todos os lados o deixam apavorados. Elas o perseguem a cada passo. Ele era rico, mas agora passa fome. A desgraça está pronta para cair em cima dele. Uma doença mortal se espalha pelo seu corpo e se faz com que os seus braços e pernas apodreçam. Ele é arrancado da sua casa, onde vivia seguro. É arrastado até a presença do rei, isto é, a morte. Essa casa será desinfetada com enxofre, e depois um estranho vai morar nela. O perverso é como uma árvore seca, seca desde a raiz até os galhos mais altos. Ninguém lembrará mais dele. O seu nome será esquecido na sua terra. Ele será expulso no mundo dos vivos, e da luz será jogado na escuridão. Não deixará filhos nem netos, não terá descendentes que fiquem com a sua casa em toda a parte. Os que ouvirem falar do seu fim temerão de medo e pavor. É esse o fim dos maus, aqueles que não querem saber de Deus. Glória a Deus! Então assim concluímos mais um dia. Paramos no capítulo 18 de hoje e amanhã vamos dar prosseguimento para já daqui a pouco concluirmos o livro de Jó e vamos avançando aí para um dos meus livros preferidos, né? Talvez seja o seu também, o livro de Salmos. Gente, Deus abençoe, Deus ilumine. E como eu sempre digo e vou dizer constantemente, ore hoje pela sua família, ore pelo seu estado, pela sua nação, pelo seu bairro, pela sua região. Ore por você, ore a Deus por você. Sei que muitos já oram, mas às vezes a gente passa desapercebido de a gente orar por questões nossas. Você vê aqui na vida de Jó quanta coisa que ele passou, quanta coisa que ele falou, quanta coisa que ele, assim, vamos assim, jorrou para fora para que os outros também ouçam o que ele passou. Então, fale para Deus porque Deus, ele lá dos altos céus, ele ouve a nós, tá bom? Fica na paz, fica na bênção e até mais.